Depois disso aí eu fui, me alistei, né? Aí eu servi em 2002. Eu fui servir o exército. Aí eu levei um baque, meu amigo. Exército era brincadeira, em 2002 principalmente. Diga rapidinho, como foi a sua grande inspiração ao estudo? Você inspirou no seu pai? Como que foi? Como surgiu esse sentimento que Mano, você quis seguir a carreira do exército, né? não, meu pai sempre me incentivou a estudar, mas ele nunca, ele assim, não é que ele não me incentivava. Ele Uhum. não me incentivava na polícia. Ele estava na polícia, é perigoso, é uma profissão que você está sempre arriscando sua vida, né? Isso. Porque você fardou ali na polícia, principalmente. No exército também, né, tem os seus riscos. Mas o exército ele é mais pontual. A polícia não. A polícia você botou a sua farda, pisou para trabalhar, você já está correndo risco, né? Isso. Meu pai conta mesmo que depois que ele formou, ele pouco tempo, menos de 6 meses, ele pegou uma ocorrência, que ele chegou no local lá, tinha um camarada lá, trancafiou uma mulher no quarto lá e tava ameaçando matar ela e a filha dela. Aí chegou na casa lá, na hora que eles abriram a porta, meu pai falou que ele foi com um revólver e o bandido veio com a faca, botou a faca no pescoço dele. Aí ficou aquele dilema. Aí ele falou: você pode até me cortar, mas se eu puxar esse gatilho, você vai. Aí o cara arregou, sabe? Ou seja, é uma carreira inteira de perigo. É Então ele perigoso não me mesmo. incentivou muito, mas que nem eu fiz uma vez a prova da PM, eu fiz em Juiz de Fora, só que nesse ano eles tinham cancelado essa prova. Isso aí foi em 2001, fui eu e minha irmã. Aí em 2002 eu servi, em 2002 eu passei na prova do Exército, mas ele sempre me incentivou pro Exército. Tinha um Uhum. sargento aqui também que falava muito ele falava muito da AMAN, sabe, da Academia Militar das Agulhas Negras, que era o sargento Justino, pessoal das antigas dele aqui. Então Sei. ele, meu pai, o Emiliano, que serviu aqui muito tempo também, o Emiliano tentou a prova do Exército algumas vezes, sempre me incentivou também, sabe, sempre me dava um apoio, mas meu pai sempre me incentivou nisso, a ser militar. Falou, ó, se eu fosse você, eu tentava o Exército, porque é uma atividade relativamente mais tranquila. Mas hoje em dia o exército tem um papel dele que de garantia da lei e da ordem, sabe? Então uma vez ou outra você está atuando como policial também. Ali eu já atuei lá no Rio de Janeiro na pacificação do Alemão, eu já atuei lá na pacificação da Maré, sabe? Uhum. Já fui em local ali, Cici, que Tá doido, só Deus, a né? polícia do Rio nunca botou pé. O exército foi lá e eu tava lá. Tem um morro chamado Merendiba, atrás da Penha. Quem é do Rio sabe, tem uma igreja lá que chama o Morro da Penha, né? Atrás dela ali tinha um lugar que a polícia fazia mais de 30 anos que não botava o pé lá. E o Nossa. exército estava na pacificação, fui nesse local. E atuando ali com os policiais, você via que ali não era um local muito tranquilo, não. Você via nos olhos dos policiais ali aquele temor, sabe? Aquela preocupação. Mas aí, em 2002 eu servi, fui eu e mais três daqui, fui eu, o Diego, o Eduardo ali do Oswaldo, Beraldo, conheço ele como Beraldo Douglas, lá da Água Limpa, Ah, tá. Douglas Beraldo, Aham. Tudo bem. nós quatro daqui de Coroas, isso, filho do Lé. Aí o Beraldo era Chamberlain o nome dele, do Eduardo. Isso. Eles ficaram na primeira companhia aqui no 11, eu e o Diego nós ficamos na segunda companhia. Aí nós temos história lá também. Ali você leva um baque no início, a gente é de interior, né? Aham. Então a gente tem aquele jeitinho, né? Aí chega lá, muda tudo, rapaz. O bicho pega. E quanto mais tempo você vai lembrando, e uma coisa que eu gosto de falar principalmente agora a gente forma soldado, né? Sempre falo, Aham. pô, aproveita esse período, porque depois eu fui pra ESA, que é a formação mais puxada ainda. No entanto, o ano de recruta ficou marcado. Pô. O ano de recruta você guarda o resto da vida. É legal, de vez em quando você passa, você encontra, rever os amigos, né? Aí você lembra dos aperreios que a gente já passou. Aqui no 11, o famoso Morro do Palavrão. Todo mundo que se viu sabe o que é isso. Não vou nem falar, não. Porque, quem já passou ali sabe o que eu tô falando. Mas é preciso, sabe? O exército, eu sou do exército, vou falar do exército. Não, tô dando a minha opinião Aham. de pessoal. Não tô falando pelo exército. Mas o exército ali tem que formar homem. O camarada tem que ter iniciativa, tem que ter rusticidade, sabe? Isso. Porque ali é preparado para a guerra, né? Graças a Deus o Brasil é um país pacífico. Mas se for preciso, você tem que estar preparado para aquilo ali, né? Então não tem essa de mimimi, não. O camarada tem que estar pronto para encarar qualquer coisa.
E em 2002, a turma de 2002 não deixou a desejar não, foi meio formado. Pois é, aí depois em 2002, por causa aí de recurso, aí a nossa turma ela foi prejudicada, a turma de recruta, né? Nós ficamos só 6 meses, aí demos baixo em agosto. Aí, só que eu tinha feito, já estava me preparando para a ESA, né? Uhum. Eu fiz o concurso e passei. Aí em 2003 eu fui para Três Corações, fiquei na época a formação de sargento era 10 meses, me formei graças a Deus, aí eu pedi para ir para o Maranhão. 24 BC, 24 Batalhão de Caçadores, lá no Maranhão. Lá no Maranhão, conheci minha esposa lá depois de 2 anos, a Radush. Aí ficava 4 anos, pedi transferência para vários locais, mas eu pedi pro Acre também. Em um desses locais eu pedi o Acre, né? Aí empurrei a mulher na parede, aí, como é que vai ser? Eu tô indo embora. Vai embora ou vai ficar? Porque se tiver que ir embora, nós vamos terminar, porque não dá pra ficar a doida, não aceitou, Cisco? Não, vamos casar, e tá aí. Aí nessa brincadeira aí já estamos com 16 anos casados, graças a Deus. Duas filhas. Graças a Deus. Graças a Deus. Aí eu fui pro Acre, lá no Acre nasceu minha primeira filha, a Giovana, a Tafnis. Aí um ano depois nasceu a Giovana, as duas são acrianas, natural lá de Cruzeiro do Sul. Aí de lá eu vim para Belo Horizonte, fiquei uns 7 anos em Belo Horizonte. Aí voltei pro Amazonas, morei na cidade de Tefé durante 3 anos. Aí de lá voltei para Belo Horizonte e agora eu tô aqui em São João do Rei, graças a Deus. E lá você forma terceiro sargento, né? Aí você tem a sua carreira. Hoje eu sou primeiro sargento. Já tô com 22 anos de exército. Graças a Deus. E com muito sacrifício. Tenho muito a agradecer a Deus. Sou muito agradecer ao exército, porque tudo que eu tenho, graças a Deus, primeiro a Deus, né? Isso. Minha família, lógico, e ao exército. Tudo que eu tenho, graças a Deus. Até a esposa. A minha esposa foi engraçada, esse é o jeito que eu conheci ela, sabe? Assim, sempre confiei em Deus. Não sou perfeito, sabe? Ninguém é perfeito, né? Isso. Mas uma coisa eu temo a Deus. Sempre pedi a Deus. Sempre queria ter uma família, né? Queria ter uma namorada. Os meus namoros aqui durou 3 meses. Tinha um azar com o namoro. Sempre deu uma coisa errada, né? Aí fui lá também, arrumei uma primeira namorada lá em Tefé, lá no Maranhão. 3 meses. Aí deu tudo errado. Aí você vai ficando desiludido com o tempo, né? Aí você fica sempre desilude, né? Aí eu sempre pedi a Deus, eu queria ter uma pessoa, porque é ruim, eu saí muito novo, né? Isso. Eu saí daqui, eu tava com 19, aí eu fui pra ESA com 19. E é muita pressão, sabe? A formação é correria, o tempo você nem vê o tempo passando. E quando eu me formei, aí dá uma aliviada, aí você fica sozinho, tava em São Luís, nunca fui, assim, de muita, sempre fui quieto na minha, sabe? Nunca fui de beber, não fumo, graças a Deus. Mas eu sentia falta, você sente falta, né? Tem um termo que a gente fala no meio do militarismo, a gente é carentão, né? Aí queria ter alguém, né? Sempre fui leal com a pessoa, sempre quis realmente ter um relacionamento, não dava certo. Aí eu sempre pedi a Deus, sempre no meio protestante, a gente fala orar, né? Sempre orava a Deus, meu Deus, prepara para mim uma esposa, uma mulher, né, que eu gosto, que aceite. Porque eu era muito tímido, sabe? Ainda sou muito tímido ainda. Então, assim, até quebrar esse tabu da timidez, né? Muitas das vezes a moça lá não tinha aquela paciência, a gente falava, o cara descolado, né? Mas eu dou até um conselho para as mulheres, nem sempre o descolado é o camarada certo. Às vezes aquele tímido, caladinho ali, o Ian aqui, por exemplo, o Coquinho ali. Aí, às vezes ali tá o príncipe encantado de muitas mulheres aí, não sabe. E aí um dia eu tava lá já tinha desanimado, falei, quer saber? Entreguei na mão de Deus. Eu tava lá, eu trabalhava em relações públicas no exército, e lá ia muita pessoa, principalmente de interior, para poder pedir doação de sangue. Né? Às vezes a pessoa estava internada na capital, ela vinha do interior, não conhecia ninguém, aí o próprio local lá indicava, vai lá no exército, que às vezes ele consegue alguém para doar para vocês. E eu tava lá, trabalhando lá, quando me aparece ela, a minha esposa, lá no exército lá. E eu tinha um chefe que era meio sistemático com isso, né? Ele às vezes tratava até mal a pessoa. Aí eu olhei assim, pô, deixa ele tratar ela a máquina, né? Eu chamei ela pro canto, assim, ela com uma senhora que ela foi pedir, né? Aí consegui uma doação pra ela lá, né? Prometi uma dispensa lá pro guerreiro lá, até hoje não dei. Coitado do combatente lá. Aí foi lá, doou o sangue, né? Aí eu peguei o telefone dela, chamei ela pra ir pro cinema, do cinema eu tô aí, ó.
16 anos. Assim, graças a Deus. É tudo propósito de Deus. Tudo propósito. Hoje mesmo eu tava vendo filme, né? Esse filme, ele falava que o camarada lá, inclusive pedindo uma companhia também, né? Ele falava que Deus sabe o que a gente precisa, sabe? Então, a minha esposa, ela me completa e eu completo a minha esposa. Só que não seria... É muito legal a vida, essa situação, né? Outra coisa é que nem no próprio exército, sempre confiei em Deus, sabe? Sempre pedi a Deus para me dar uma profissão. Eu tinha esse sonho, eu colocava na mão de Deus, né? Aí, sempre pedi a Deus, aí tentei a prova uma vez, não passei, não consegui passar na prova de 2001. Aí em 2002 eu orava a Deus, pedia a Deus para me dar inteligência, capacidade, né? Aí eu tava um dia numa reunião, a gente fazia o evangélico, ele faz um culto, né? Uhum. Quem é evangélico tá acostumado com essa frase, o culto, né? Então a gente fazia um culto na casa, nessa época a gente tava fazendo na casa do Cilei, sabe? Uhum. Lá na casa da Jussara. E a gente tava lá no meio do culto lá, aí a irmã Leia, ela parou do nada. Aí eu falei, puxa vida, eu tô vendo um negócio aqui, Deus tá me mostrando uma farda do quartel e uma carta. E essa carta é para alguém daqui. E essa carta é uma carta da vitória, sabe? Assim, o que eu tô falando, se tem prova lá, tá o Cilei, a Jussara, meus pais, tinha outras pessoas lá também. E ela perguntou, é para alguém aqui, quem que é? Na hora, só tava eu. Eu falei, eu tô pedindo, tô orando a Deus, tô pedindo a Deus para mim passar nesse concurso. E ele falou, pois Deus falou que você vai ter essa vitória. E aí ela falou que não era farda da polícia, porque eles falam que o exército chama do quartel, né? Uhum. A farda do quartel, porque é camuflada, tem essa característica própria, né? Aí nesse ano fiz a primeira, foram 2 etapas nesse ano. Eu fiz a primeira etapa do concurso, eu conferi o gabarito, eu vi que tinha média, né? Fui até no Ratinho, eu tava trabalhando na época com ele ali, eu pedi para dar uma olhada lá. Aí eu vi, eu tinha pego média, mas não tava, a gente tinha que fazer a segunda etapa, né? Só que quando minto, foi a primeira etapa, eu fui no Ratinho, né, para conferir a primeira etapa, aí eu não tinha passado na primeira etapa. Aí aquele balde de água fria, né? Isso não vai dar certo. Eu já tava até com outros planos já. Aí eu saí do Ratinho, terminamos lá, nós fomos fazer uma obra ali na casa do Robson ali do lado ali, né? Sim. Sabe onde que é ali, ó, do Robson ali, o irmão do gato? Sim. Aí tava com Salica lá, a gente tava fazendo um beral. Aí do nada eu tava lá em cima, lá ajudando ele, quando veio meu pai com uma cara de poucos amigos. Ele fechou a cara, né? Ô Giovanni, vem cá. Aí eu falei, ih, rapaz, o que foi? Aí ele tava brincando, né? Ô Giovanni, que negócio é esse, você fazer conta aí e o pessoal cobrar você aqui, ó. Jogou essa carta pra você aqui. Aí eu falei, não tô devendo ninguém. Aí quando eu peguei a carta, era a carta lá de Três Corações, falando que eu tinha passado na primeira etapa. Eu tinha olhado lá no computador, lá tinha dado como se não tivesse passado, né? Aí eles mandaram uma carta, olha pra você ver, a carta falando que eu tinha passado, que era pra me fazer a segunda etapa. E teve revelação. E do jeito que ela falou lá, e na hora que eu fui fazer o teste físico, eu comecei a correr demais, machuquei a perna, né? Aí tem uma canção lá que eu gosto, até hoje eu gosto de cantar ela, que chama Que Deus não nos trouxe até aqui para voltar atrás, nos trouxe aqui para possuir a terra que Ele nos deu. É uma canção que a gente tem aqui eu mesmo gosto de cantar ela. E na hora lá, eu preocupado, não vou conseguir, aí essa canção fixou na mente, sabe, essa música? Deus não me trouxe aqui, depois de tudo que eu passei, Ele não vai deixar que eu fique aqui. E daí já tô há 22 anos no exército. Graças a Deus, você vê como é que Deus é fiel, né? Deus é muito bom para comigo. Então, o fato de eu estar ali no exército, para mim, é um milagre de Deus. Foi um grande milagre, graças a Deus. É igual a gente faz, quando é escolhido para Deus, nenhum homem consegue desviar o caminho. É claro. Assim, nós temos que fazer a nossa parte, né? Ninguém é perfeito, todo mundo tem seus defeitos, sabe? Tem seus problemas. Eu procurei fazer a minha parte, procurei estudar dentro do limite que eu tinha, né? Agradeço muito a Cacalmo, fica até registrado aqui, que eu levei uma redação para ela lá, ela me deu as dicas. E, como eu falo, né? Estudei o ensino médio inteiro com ela, né? A gente relaxa nos ensinos, né? Mas na hora, assim, a dica que ela me deu, ela falou, eu fui nisso, nas dicas que ela me deu na redação. E eu fiz uma ótima redação, sabe? Fiz uma boa redação. Depois até passei lá, agradeci ela, agradeço ela de novo, que ela tem o dedo dela aqui também, ela me ajudou nessa hora lá. E como? Português, inglês. Isso. E uma coisa que eu digo também que, pessoal, nós temos excepcional ensino aqui, nosso ensino. Pra você ter uma ideia, quando eu
eu fiz o concurso lá, eu tava lá na ESA, lá tinha advogado formado, tinha engenheiro, tinha muito camarada alto gabarito, sabe, bem especializado, que tirou uma nota lá, uma nota, mas a minha nota foi bem além da deles. Isso aqui com o ensino aqui da Escola Estadual Coronel Xavier Chaves. Os professores aqui nós temos um ensino aqui muito bom. Não, como é que eu vou falar para você? Não deixa a desejar de maneira alguma. Mas a pessoa também tem que se esforçar, tem que fazer isso, tem que correr atrás, né? Eu ensino isso muito às minhas meninas. Até falo com elas, elas têm direito a colégio militar, ensino que eles falam que é muito bom, e é muito bom. Mas eu falei, não adianta nada você ter um ensino bom se você não se esforçar. Eu falei, não vou colocar vocês em ensino particular, vou colocar vocês na escola que eu estudei. Se eu conseguir, vocês também vão conseguir. E graças a Deus elas estão fazendo, como é que fala? Fazendo a parte delas. Tem que reclamar nada delas. São boas alunas, sempre recebem elogios, estudiosas, né? E tem que correr atrás, né? Deus ajuda, mas Deus não gosta de preguiçoso, não. Ele quer que o camarada corra atrás, né? E aí, isso aí, Cici, mais ou menos isso aí é a minha história, né? Igual o Coquito fala assim, Coquito, se é bom tradicionado, você é pauleiro toda obra. Parecia uma coisa, opa, agora! Inclusive o Giovanni aqui, ó, você marcou o Giovanni, foi um dia bom pra gente, né, Giovanni? Tem que... Aí, inclusive, hoje o Giovanni ligou assim, ó, hoje é o dia, dá pra você vir cá? Falei, beleza, Giovanni, nós vai só atrasar um pouquinho. Estamos aqui, firme e forte, Giovanni, graças a Deus. Tinha marcado para outro sábado, mas não deu muito certo, né, que... Eu tive uns outros compromissos aí. Sempre acontece alguns imprevistos, mas o bom, Giovanni, o ser humano, você fez. Primeiro Deus, né? Primeiro Deus na vida da gente. A gente tem objetivos. Você tem objetivos, Deus vai só te posicionando. Se você não desistir, Deus te dá objetivo ali com vitórias. É lógico. Então aconteceu com o Giovanni. Só uma coisa que eu gosto da pessoa evangélica, que ela crê de verdade na Bíblia, crê de verdade na palavra de Deus, e na palavra de Deus a pessoa aprende a nunca desistir. A nunca desistir. Eu não estou falando outra religião, não. O evangelho tem mais fé, né, mais fé e determinação, porque o evangelho que me busca na Bíblia, busca aquela afirmação, né, Giovanni? Giovanni, eu quero ser na vida do exército, praticou, estudou, trabalhou em várias funções, né? Pegou o exemplo do seu pai aí, trabalhou na roça, foi servente, foi vendedor de pão, padeiro, e aquele de tudo, pô. De tudo. Aquele o quê? Foi ensinando o Giovanni a ser forte, porque no quartel tem que ser forte. O que Deus fez? Fez passar por todo esse projeto, né, Giovanni? Todo esse projeto de vida, e chegou no momento certo. Ele ganhou a dispensa lá do quartel, que foi 6 meses, né? Nós ficamos, em 2002, nós ficamos 6 meses. E teve o corte de verba no meio do ano. Aí 6 meses, o que o Giovanni fez? Tem outros que falavam, sai do exército, agora eu vou curtir a vida. Não, o Giovanni falou, não, quero isso na minha vida, quero esse objetivo. Garrou com Deus, garrou na igreja, teve a revelação lá na casa de Silei. Teve isso, Teve revelação, mesmo que foi no Ratinho, olhou na internet e viu que não tinha dado. Mas com a fé dele, Deus fez a reviravolta. Falou, não, eu quero que ele cumpra esse sonho dele. Né? Você falou, uma pessoa que é cristão sempre vai conquistar o objetivo aqui na Terra, né, Giovanni? Claro. E como o Giovanni conquistou, e está sendo um ótimo pai para as filhas dele, né? Chegou aqui, as filhas dele tudo educadas aqui, recebeu a gente bem, né, Giovanni? Tudo vergonhosa, era tudo escondido aqui, tá querendo aparecer, mas assim mesmo. O que o Giovanni faz, né? A gente toma um momento de carnaval, Giovanni, minhas filhas, você tem que buscar objetivos, né, Giovanni? Objetivo. A gente conversou sobre os grandes inteligentes, Elon Musk, né, o da Apple também. Aí o que o Giovanni falou, opa, vocês têm que buscar objetivo para vocês, né, ser uma grande pessoa, para quê? Para ajudar outras pessoas a se inspirar em vocês. Igual o Giovanni é uma grande inspiração para quem está vendo o vídeo, né, Giovanni? Tem muitos jovens. Espero que seja, né? Porque... Tem muitos jovens que pensam assim, Giovanni. Formei ensino médio, agora curtir a vida, pessoal. A gente tem que agarrar com determinação. Igual, tá o canal Cici Quebra-Coco, né? Pelo menos é um trabalho, né, Giovanni? A gente leva informação, igual você tá conhecendo o Giovanni aqui, ó. Sempre viu o Giovanni, mas não sabia a trajetória de vida do Giovanni. Porque tem muitos filhos de militar, Giovanni, eu falo porque conheço. Meu pai é militar, eu não tô nem não, vou zoar, eu não tô nem aí, pô, já
entrega a vida à zoeira, uns entregam a vida à droga, outros entregam a vida a isso. Mas o Giovanni não. Mesmo o pai dele sendo militar, né? Meu pai dele sendo militar, o que o Giovanni fez? Sempre trabalhou junto com o pai dele, sempre agarrou firme ali, firme e forte. Né? O pai dele nunca teve dor de cabeça, Giovanni. Graças a Deus eu Mas ele nunca sempre teve uma dor de procurei respeitar cabeça. ele. Né? O Giovanni sempre trabalhando firme e forte, o pai dele servente. Você falou, né, pegando pimentão, né, tem que estimular pimentão, firme e forte, né? E hoje está aí, graças a Deus, o ótimo pai de família, né? Bem casado, Bem graças casado, a a Deus. diferente de idade do meu Giovanni é de 4 anos, né? Esses 4 anos você não viu o Giovanni aí, né, na rua, fazer farra, sempre ali, que é Sempre cara trabalhando. determinado, que é força, né, Giovanni? Graças a E Deus. graças a Deus hoje cumpriu o sonho, né, Giovanni? É. E graças a Deus. E está sendo um ótimo pai para as filhas dele, né? Que você falou que está ensinando o caminho certo, cada uma delas correr atrás do sonho. Você, o Giovanni acabou de falar. Elas têm o privilégio de estudar um colégio militar, né, Giovanni? E não quer isso, quer que a paz o mesmo projeto que passou É naquela lógico. escola estadual Coronel Chaves, que foi a grande base para a formação do Giovanni, né, Giovanni? Foi. Nossa, excepcionais professores. Assim, eu não posso falar o nome de todos, né? Mas é que nem o Antônio. Todo mundo conhece o Antônio. O excepcional professor de matemática. Isso. Muitas das vezes a gente está aqui, a gente acha que, não, porque é coroas. Pô, tem Antônio, não deixando, não falando dos outros, vou pegar ele como exemplo da minha época. Pô, excepcional professor de matemática, Ceci. Você vê aí fora aí, eu gosto de estudar, eu já aprendi matéria, às vezes de faculdade, que tem muita gente que tem dificuldade de aprender cálculo. Quem estuda matemática ou exata sabe que cálculo é uma matéria difícil. Eu cismei um dia, eu vou aprender cálculo. O pessoal fala muito disso aí. Rapaz, tudo que o Antônio me ensinou ali foi útil para me aprender. Eu, graças a Deus, pelo menos ali, o cálculo 1 que eles falam, sabe? Uhum. Aí eu dei uma parada, porque começou a complicar um pouco mais. Falei, deixa eu enraizar primeiro o cálculo 1. Aprendi assistindo a aula no YouTube, e a base que eu tenho é o Antônio, a Jacira, professor de matemática, sabe? Aqui, tudo de coroço. Aqui, vou falar para você, o camarada que, pelo menos na minha época, que teve esses professores, a Cacama, como eu já disse, puxa vida, se eles se esforçar, eles têm um alto gabarito, têm uma gama de conhecimento excepcional, com a base que nós tivemos aqui na nossa escola. Isso. O nosso ensino médio, para você ter uma ideia, foi na época que houve uma transição, aí criou um ensino médio itinerante, sabe? Então, esse período, ele ficou um pouquinho a desejar, assim, porque era uma coisa nova, tava faltando professores, era uma matéria, tava se adaptando ainda, sabe? Mas hoje eu vejo as minhas filhas ali, a matéria da minha filha que elas estão estudando, nossa, alto padrão. Depende da pessoa, assim, sabe? Isso. A pessoa, que nem você falou ali. Mas assim, se eu fosse dar um conselho para as pessoas hoje, eu tô falando da minha vida, né? Graças a Deus eu me considero um vencedor. Tô com 40 anos, ainda tem muita coisa pela frente ainda, né? Mas eu não vou desviar do caminho que eu sigo. Esse caminho me deu vitória até hoje. Eu não vou desviar nem para a direita nem para a esquerda. Porque seguindo esse caminho eu tive vitória. Então, a primeira coisa que eu falo, o jovem, o adolescente, até mesmo para criança, hoje em dia a criança tá ficando esperto rapidinho. Isso. Até pouco tempo a gente tinha 8 anos aí, já tá bobão, voa. Hoje em dia a criança de 8 anos é até mais esperta que a gente. Primeira coisa, se Deus. Isso aí eu faço questão de falar, sabe? Eu sou crente, é bonito falar evangélico, protestante, mas aquele termo pejorativo, né? Aquele que como é que vai falar? Que mostra as suas raízes. Eu sou crente, não menosprezando as demais religiões. Estou falando que eu sou crente. Então eu aprendi a temer a Deus desde cedo. E se você colocar Deus, se você buscar Deus, independente da religião, a religião é uma posição que você vai ter. Isso. Mas existe um Deus. Se você buscar Ele com sinceridade nas suas orações, ali lá no seu quarto, sua intimidade, sabe? Fazer aquela oração sua do seu jeito. Conversar com Deus como se você estivesse conversando eu e você. Isso. Se você buscar Ele, pedir Ele para se mostrar para você, se você falar com Ele que você quer conhecer Ele, que você quer realmente fazer a vontade dEle, ou se a palavra de Deus diz que se você estiver lá no abismo, sabe, lá no Seol,
Se você buscar ele com sinceridade, lá naquele local ele vai se fazer presente. Então, eu já tive situações assim, sabe? Já tive, como eu falo, não sou perfeito, já tive meus altos e baixos, já tive a época que as asas tá solta, né? Aí comecei a querer sair desse caminho, entrei no quadro depressivo, assim, tive um problema de ansiedade, né? Aham. E naquele momento lá em São Luís, tinha dinheiro, graças a Deus eu tava solteiro, imagina, com 19 anos, tinha dinheiro, não vou falar que era rico, mas tinha um salário razoável, tinha estava empregado, querendo ou não, militar tem aquele certo status, né? Aham. Somente em interior ali, tinha, sei lá, algum status, mas disso tudo para mim não valia nada, Cici. Tava doente, minha família cá em Minas, eu sozinho no local ali, não conhecia quase ninguém, não tinha ninguém. Aí eu achava que não tinha ninguém, sabe? Mas aí eu lembrei que eu tinha um Deus comigo. Isso, E foi verdade. Deus que me segurou nesse momento, sabe? Que me deu força. Nossa, eu sofri muito, porque você não entendia o que estava acontecendo, né? Sempre fui alegre, ficava triste, queria toda hora chorando, não entendia o que estava acontecendo. Mas eu agradeço a Deus por ter passado por isso. Porque naquele momento eu percebi que tinha uma pessoa do meu lado, sabe? Não era homem, não era mulher. Tava namorando com a minha esposa nessa época, né? E ficava tudo desiludido, né? Ou ela não vai querer ficar comigo, porque eu tô com isso. E cheguei a terminar com ela por causa disso, né? Pensando nela, que ela vai ficar com um cara doente, vai querer. Então tinha tudo, o castelinho que a gente constrói, né? Às vezes a gente constrói um castelo na areia, aí veio a água e começou a derrubar, né? Mas lá na hora, quando tava lá no. Já quase derrubando tudo, aí Deus falou: peraí, você tá comigo, eu tô com você. Por que você não volta? Por que você não me busca? Por que você. Isso aí, você ouvindo Deus falando, sabe? E nisso aí eu ergui e levantei de novo. E graças a Deus, depois disso, as coisas começaram a acontecer, sabe? Pouco tempo depois estava casado, pouco tempo depois eu já estava com a minha família. E quando você olha para trás, você vê que sem Deus você não vai a lugar nenhum. Não Assim. vai não, filho. Primeira coisa, conselho: busque a Deus. Busque a Deus. E você vai ver que as demais coisas estão tudo relacionado com Deus. Segunda coisa, poderia muito bem que está falando, né? Quer ter vitória? Não, estuda, corre atrás do estudo. Isso aí, Cici, não adianta. Você pode ser o mais inteligente, mas se você não tiver Deus na sua vida, se você não tiver as suas raízes fixadas, você vai vir a primeira lapada da vida te derruba. Derruba Aí mesmo. o ensino, o estudo é bom você ser inteligente, você trabalhar a sua mente. Mas se você não tiver raiz, cara, aquilo ali vai derrubar. Saber, que nem eu falei aqui, saber cálculo não te levanta da luta da vida, não, cara. Sabe? Que essa, A doença, cálculo não cura doença, cálculo não cura depressão. Ser um engenheiro, ser um médico, isso aí não vai tirar, não vai te dar a solução dos seus problemas, não. Deus sim, Deus te dá força. Primeira coisa, busca Deus. Tem um salmo, até falo com o pessoal, eu faço uma reunião aqui em casa, aqui, né? Falo, um dia ainda vou esculpir, vou botar na porta da minha casa aqui, o Salmo 1. Deus Fala tá assim que vendo. bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes do seu prazer estar na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí agora vem a recompensa. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto ele fizer prosperará. E depois continua um pouco mais, sabe? Esse sempre, depois que eu escutei, a gente fala meditar, né, que eu entendi esse salmo, eu procuro viver minha vida seguindo isso, sabe? Não sou perfeito, todo mundo tem seus defeitos, mas aquilo ali é uma grande realidade. Segundo conselho, honre seus pais. Isso aí é primordial, sabe? Assim, todo mundo tem problema. Pai, é família, assim, a convivência é difícil. Às vezes você aborrece, às vezes você Isso. briga assim no bom sentido, né? Mas se você tem oportunidade, se você ofendeu, peça desculpa, ou você procura. Muitas das vezes nós temos que suportar, abrir mão. Casamento é a mesma coisa, sabe? Abrir mão, pedir desculpa, pedir perdão. Mas uma coisa que eu falo, honre seus pais. Deus, ele zela para a pessoa que honra os pais. Isso, Tanto é que é verdade. um mandamento lá dos 10 mandamentos, né? Lá do Antigo Testamento.
O único mandamento que tem promessa é esse: honra os seus pais para que se prolongue os dias na terra que tem te dado. E a terra que Deus prometeu para aquele povo, o povo de Israel, era uma terra que ele falava que emanava leite e mel. Ele ia viver longos dias e bons longos dias, né? Para o filho que honra os pais. Isso é primordial, Cici. Se você não acha que você vai ser alguém na vida se você não tiver isso, sabe? Às vezes você pode ir até certo ponto, mas uma hora você vai ser tesourado, você vai ser derrubado e você não se levanta. Porque Deus abençoa o filho que obedece, que honra os pais. Isso é fato. E depois se esforça também, né? Corra atrás. Isso. Primeiro Deus, família, eu falo os pais ali, família. Depois estude, honre os seus pais estudando, fazendo eles se orgulhar de você, que Deus vai zelar pelo seu esforço. E outra, peça a Deus nas suas orações, peça a Deus para colocar na sua vida os sonhos dele, sabe? Muitas das vezes ele sabe o que é bom para nós, né? Até eu vi hoje nesse filme, eu falei, se vier cá, eu vou falar. Chama, esqueci o nome do filme, né? Tô ruim de memória. Mas o camarada lá falou, né? Deus sabe o que é bom para nós, né? Se nós pedimos a Deus para ele colocar na nossa vida, nos nossos sonhos, os sonhos dele, sabe? Ó Deus, o que é bom para mim? Às vezes a gente quer ficar milionário, Cici, mas ser milionário não é bom pra gente. Vai desviar, vai ser a nossa ruína, às vezes, né? Às vezes você, outra vez na palavra de Deus diz, né, que Davi falando que foi jovem e foi velho, mas nunca viu um justo mendigar um pão, sabe? Ou seja, se você é justo, se você confia em Deus, você pode passar suas lutas, dificuldades, como todo mundo passa, mas mendigar o pão você não vai mendigar, não. Sempre vai ter seu sustento, sempre vai ter sua vida digna, sabe? Mas cabe a nós aqui pedimos a Deus para moldar a nossa vida, né? Às vezes nós somos ambiciosos, queremos o mundo inteiro, e às vezes Deus não quer nos dar o mundo inteiro, quer dar só uma fatia, sabe? Porque Ele sabe que aquela fatia é o suficiente para mim, eu não preciso mais disso. E aquilo ali vai me fazer feliz, aquilo ali vai me fazer satisfeito. A vida não é dinheiro, a felicidade não está no dinheiro. Muitas das vezes o dinheiro é a ruína da pessoa, porque ele não consegue ter paz e tem que... A vida dele é em prol de manter o status, manter a riqueza, e não aproveita, né? Vai, morre e já era. Então esses conselhos que eu daria para as pessoas hoje, criança, jovem, às vezes até velho também, porque todos nós somos crianças e todos nós somos velhos, né? Isso aí é um segredo para você ser vitorioso. Agora, esse filme bom, Giovanni, disse aí, você acredita, isso eu gosto, você chora pra caramba esse filme. Você acredita, e Mãos Talentosa. Já assisti Mãos Talentosa, isso aí é muito bonito. Ué. Já assisti ele, esse do médico cirurgião, neurocirurgião, né? Esse sofreu vários preconceitos da escola, que tinha dificuldade para aprender. Minha mãe dele era analfabeta, ela se passava que é inteligente para incentivar os filhos dela, né? A partir de hoje você não vai ver televisão, não. A partir de hoje você vai ler livro e você vai, né, mostrar para mim que você é capaz, você não é burro. Né? Ela foi e ela era analfabeta, né? Analfabeta. Eu mandei ler um vidrinho de biscoito em cima da geladeira, tentar conseguir enxergar. Ela percebeu que a inteligência dela, né? Percebeu que ele estava com problema nas vistas, incentivou para a biblioteca a estudar. Era feita para numa casa, você viu? Casa. Tinha uma biblioteca, né? Cheio de livros lá. Ela pediu o patrão dela para ensinar ela a ler. Foi. Aí ela teve um problema da depressão também, internou numa clínica. Teve que internar. Porque todos nós passamos por um momento difícil, igual você passou. Não, todo mundo, isso aí faz parte. Eu lembro que você falou aqui no início, né, foi preparado, né? Nós vemos que quando o povo de Israel foi para o Egito, foi escravizado, ficou um bom tempo no deserto. Aquilo ali foi tudo para preparar aquele povo para poder conquistar aquilo que Deus tinha preparado, né? Porque a terra que eles foram lá, eles tiveram que conquistar nas armas, na luta. E não foi fácil, não. Não é fácil para ninguém, não. Assim, todo mundo tem altos e baixos, sabe? Tem que... E o maior de todos passou por isso. Claro. Jesus, 40 dias no deserto, né? Porque na Bíblia, eu gosto de ler Bíblia. Porque o reino da terra é governado por Satanás. Você sabe disso, mano. Ele mesmo falou, né? Que ele é o príncipe desse mundo, né? Ele chegou no deserto, o Jesus, 40 dias. Satanás chegou a Jesus, eu te dou todo o poder da humanidade, te dou isso. Aqui você tem poder, faz essa pedra que virar pão. O que Jesus fez? Né? Não, eu vim aqui com um propósito, que é escutar meu pai, né, que eu tenho que passar por isso aqui. Jesus já veio sabendo que ia passar. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, né? Senhor Deus, né?
O que passou? Passou que momento 40 dias que o Giovanni passou. Os momentos dele na depressão, né? Terminou o namoro, né? Quase largou tudo, né, Giovanni? Largou tudo. Chutando balde. Quase chutou o balde. O que ele fez? Fechou no quarto, orou a Deus, escutou a Deus que está falando no coração dele, né, Giovanni? E nesse momento, criou força. Igual você assistindo esse vídeo aqui, né, no canal, você que é os nossos inscritos, e as pessoas que vão assistir esse vídeo, se você tiver um momento difícil em sua vida, crê em Deus. Não vai na cabeça de ninguém, porque muitas pessoas não conseguem errar. Claro. Muitas. Eu já recebi muito. Tem momentos que eu já passei, tem muitas coisas, né? Chegar a pessoa perto de mim, nossa, é boa, cara. Você tá passando por isso? Você vai no bar, enche a cara ali, faz isso, aquilo, pô, pá. O negócio tá aí, dentro de casa aí, você tá perdendo muita coisa. Eu falei, não, gente, pra mim não é isso não. Já aprendi no quarto, já chorei, já cobrei de Deus, né, mano? Claro, quem nunca fez isso? Todo mundo já tem um momento de que você chega perto de Deus, às vezes na inocência, né? Isso. Na ignorância, no sentido de não saber quem é Deus, né? Isso. E a gente bota ele contra a parede, meu Deus, mas isso e aquilo, e eu sou seu servo, e eu faço. Mas Deus sempre tem aquela resposta que muda o seu pensamento, sua forma de pensar, né? Aí eu chorando lá, cobrando a Deus, rapaz, aconteceu uma coisa importante. A mãe adoeceu, foi em Prados. Foi para Prados. Chegou lá, rapaz, entrou um médico lá. Eu acho que é massagista isso. Ele é cego, só. Você tem que ver que é inteligência, o cara chegou conversou comigo e tal. Aí a gente vê os detalhes da pessoa, a gente fica meio sem jeito de perguntar, né? Aí ele conversou comigo, tá? Eu tenho deficiência visual, eu trabalho com maior alegria tal. Isso aqui fez gente reclamando umas coisas banais, né? E ele não sabe qual é a cor da luz, né? E ele queria maior felicidade trabalhando e eu aqui, podendo ver, podendo andar e reclamando, né? Uma vez uma menina deficiente também foi em São João. Eu sentar na rodoviária assim, né? Ela é autista. Aí chegou abraçando a mãe dela, não acha ruim não, tal. Eu falei, não, que isso, dona? Eu sinto uma felicidade. Foi uma coisa que a menina conversou comigo ali, disse, até o momento dela. Já tá, que tem o momento dela, que isso. Ela conversou comigo, tal. Eu falei, tá vendo, gente? Todos, né? Todas as pessoas que perante a Deus, a gente pega ensinamento das pessoas que a gente vê no espelho. De tudo, Cici. Tudo. A gente reclama, tem gente pior que a gente. A gente tem que sempre pedir a Deus. Se tiver depressão, tiver desacreditado da vida, peça sempre a Deus. E Deus faz por isso nas pequenas coisas, né? Vou dar um exemplo, você falou, eu lembrei. Eu tava de plantão sábado agora, até o rapaz que tava comigo lá, eu falei sobre isso, sabe? Deu um certo horário da tarde lá, eu fui procurar minha chave, eu tava de moto, né? E, rapaz, perdi a chave e corri atrás, e refiz caminho, perguntei, e nada de achar essa chave. Aí chegou naquele ponto que eu já tava quase desistindo, né? Quer saber? Eu vou ligar pra minha esposa, vou pedir pra ela vir me buscar, vou chamar um chaveiro no carnaval, o chaveiro vai vir aqui, abrir, eu tô de serviço de novo na quarta, vai dar um maior transtorno, né? Aí eu fui no banheiro, lá no banheiro, orei a Deus, Deus, me ajuda a achar essa chave, porque, olha, eu preciso, é uma coisa simples, assim, mas eu preciso, eu sei que foi talvez uma desatenção minha, né? Isso. Mas era tô novo no lugar lá, você às vezes se preocupa, né? Aí veio aquela coisa na cabeça. Eu tava no meu alojamento lá, né? Refaz o caminho do alojamento. Aí eu dei 1, 2, 5 passos. Olhei pra cima, a chave tava lá. Peguei essa chave. Aí, a maioria vai falar, isso é sorte. Ou a Maria vai falar, é coincidência. Cara, eu aprendi a dar glória a Deus. A em tudo honrar a Deus. É Deus. Eu só fiz isso, eu passei por essa chave umas 3 vezes. Ela tava pendurada lá na janela. Passei por ela umas 3 vezes. Eu só vi essa chave depois que eu orei a Deus, pedi a Deus para poder me mostrar, sabe? É coisa simples, não estou falando aqui, pô, eu sou o cara diante de Deus. Não, pô. Sou pecador, falho. Eu reconheço isso. Sempre reconheço isso, mas eu também sei ser grato. E aqui, não sei quantas pessoas que vai ver esse vídeo, eu tô falando, sou grato a Deus porque ele me mostrou a chave no lugar certo. Isso. Sabe? Eu olhei, passei, levantei, olhei, a chave estava aqui.
Já viu aquela coisa que você fica até sem palavras, você nem acredita? Eu peguei a chave, amarrei também, falei, agora também não te perco mais não. Só que Deus vai se mostrar para você nas pequenas coisas. Não adianta você querer que ele abra o mar vermelho na sua vida para você ver uma coisa grandiosa, quando ele vive abrindo o mar vermelho para você e você não percebe. Muitas das vezes ele está fazendo coisas magníficas para você, te livrando, te ajudando, você nunca reconhece. Se acontece as coisas, ah não, foi porque eu estudei. Nem eu te falei, eu estudei. Mas se não fosse Deus na minha vida, eu não teria conseguido aquilo que eu pedi para ele, né? Isso. Porque antes disso ele mostrou para mim. Eu não precisava estar falando aqui para você isso, para poder, assim, poderia muito bem falar, eu estudei, tem aqui ó, a biblioteca aqui, né? Não, isso aqui, ó, isso aqui é o fruto do meu esforço. Se isso aqui para mim, eu gosto. Livro, gosto, estudo, faço a minha parte. Mas não adianta nada se eu li isso aqui, ó, de cabo a rabo, se não tiver Deus. Ele para mim, eu tô falando, eu aprendi a honrar ele, sabe? Então a própria oportunidade que tá tendo aqui é para isso, pô. Pra isso. Poderia muito bem aqui falar um monte de coisa minha, mas eu fiz questão de pensar, não, a honra é para Deus. E a pessoa vai ou vai criticar, ou vai gostar, sempre cada um tem a sua opinião, também não me importo, mas a minha vida é Deus. Isso. E sempre será Deus. E esse caminho me trouxe até aqui e ele vai me levar. E com o tempo você vai aprendendo a perder medo, sabe? Medo de morrer. Muitas das vezes, principalmente em depressão, você tem aquele medo de morrer, né? Tem pessoas que já não, quer morrer. O meu caso, não. Puxa vida, eu vou morrer. Como é que vai ser? Aí você começa a caminhar com Deus, você começa a perder esse medo. Porque o que Deus tem para nós, cara, esse mundo aqui é passageiro. Ele tem algo muito maior pra gente, sabe? E com isso a gente vai abandonando aquele apego pelas coisas dessa vida, sabe? E começa a nos apegar naquilo que Deus tem, que realmente é importante, sabe? Que todos nós temos validade. Hoje que nem eu tava lembrando aqui, né, da teoria da relatividade de Einstein. Ele fala que o tempo é relativo, né? Einstein é judeu. Ele foi educado, os pais deles como judeu, ensinou sobre o Deus de Israel. E o Deus cristão é o Deus de Israel. Isso. Só que o cristão ele ainda acredita na pessoa do Filho, de Jesus Cristo, né? O judeu não acredita. Então, aí tem a teoria dele lá, fala que o tempo é relativo. Se você, por exemplo, uma pessoa conseguisse viajar no tempo, a uma velocidade da luz, ou se ele fosse sugado por um buraco negro, chegaria um momento que ele entraria em singularidade, onde o tempo pararia para ele e pararia para mim. Ou seja, eu ficaria observando ele, se eu conseguisse, lógico, na teoria, né? Então eu ia ficar uma eternidade vendo aquele camarada sendo sugado pelo buraco negro. Porque o tempo para ele pararia para ele, pararia para mim. E eu estou te falando de coincidência, né? Que eu não acredito em coincidência, mas acredito em Deus. Porque eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, que, primeiro, é uma teoria, né? Porque não consegue se comprovar, porque são velocidades imensas. Mas eu falo que Einstein, simplesmente, ele conseguiu descobrir um segredinho de Deus, sabe? Porque Deus não tem tempo. Para Deus, o tempo é relativo. Nós é que estamos presos no espaço-tempo. A nossa cadeia é espaço-tempo. Nós nascemos e morremos. Mas Deus é infinito. O tempo para Deus, ele volta no passado, ele vai no futuro. Deus é onipresente, onisciente, onipotente, sabe? Ou seja, tudo que ocorre nesse mundo, nessa vida, é dedo de Deus. Não existe coincidência. Foi coincidência que isso aconteceu, ou foi coincidência que eu nasci, ou foi coincidência que você passou por uma coisa ou por outra. Deus traça um rumo seu, ele quer que você confie nele. Isso. Muitas das vezes somos nós que desviamos o nosso curso, né? Mas ele sempre quer que você volte para o curso que ele preparou para você, porque ele tem sempre algo bom para a gente, sabe? E a salvação que nós temos é a maior dádiva que ele já nos deu. Isso. E isso tudo, não precisa de mais nada. Isso é mesmo. Beleza? Igual, Giovanni, sempre tem equipe nossa, pode manter sempre honestidade, né? O Ian tá de prova aí, sempre tem alguma reunião, os outros convidam. Eu para ir falar, Ian, vamos lá na reunião, né? Vamos lá na reunião, Ian, pra você saber o que tá acontecendo. Não, você quer ir? Não, vamos lá. Tal. Aí muitas vezes ele não quer ir, eu falo, ó, a reunião foi isso. Ó, foi pra pagar a gente isso. Por quê? Pra você ser uma pessoa que todo mundo vai te respeitar, você tem que ser pessoa honesta, mostrar a sua honestidade. O que eu faço? Já mostro, Ian, é isso. Deu isso. Aqui é sua parte, aqui é a parte minha. Né? Entra de prova aí. Igual, teve a live de prêmios, né? No canal Sique Bracuco. Aí teve um fã lá,
na hora que a gente passou o Pix, né? Aí mandou um valor. Eu falei, olha, mandou isso X. E X é seu. Por quê, Giovanni? Se mantendo o valor seu ali, É, você vai ganhar respeito e claro, passar respeito para quem está do seu lado, né? é lógico. Eu sempre uso, igual eu te falei que fui convidado para trabalhar no carnaval, né? É, com o pessoal aí que já é famoso aí na região, chamou para trabalhar com eles. Falei, não, se eu vou, se o Ian for. Se o Ian não for, não vou. O que eu fiz? Não fui, mesmo que aceitou o Ian, não aceitou eu também. Essa é uma equipe. Quando a equipe é formada, né, é todo mundo junto. É lógico. Ou vai ou não vai, né? Isso aí é caráter, né? Isso. Isso aí são princípios que, se você manter ele, você vai longe, pô. Essa é Porque isso que eu faço. ninguém consegue nada sozinho, não. Consegue não, é? Primeiro Deus, depois as amizades, né? Isso. Família, pai, mãe. Porque o quebra-coco começou com uma pessoa, né? É, Aí a gente chegou 50 esquerda, a pessoa, vou desistir do projeto, esse projeto não vai valer nada, tal, não vai para frente, saiu. Aí o Ian convidou o Coquito, né, Coquito? Entrou, graças a Deus, hoje a gente tá quase 1.000 aí. olha, que benção. Giovanni, muito obrigado por você. Nossa Que senhora. Deus abençoe você. Amém. Foi uma grande resenha aí, né? Claro, estamos aí. Queria aproveitar aqui a oportunidade para agradecer também, né? Às vezes você está tendo, que nem você falou, 1.000 inscritos, né? Isso. Então, de repente, alguém deles vão te assistir. Queria deixar aqui meu agradecimento por todos que, nessa minha trajetória, se fez presente. Queria agradecer a todos os meus professores, já nomeei alguns aqui, mas a todos. Agradecer aos meus patrões aqui de Coroas, né? Isso. Ao Edivar, ao Elber, ao Salica, ao Ratinho, ao Rominho, Muleta, o Zaia, o Beco. Seu pai. Meu pai vai ser especial, peraí. Queria agradecer todos que eu já trabalhei junto, Zé Carreiro, a turma do Zé Carreiro, o pessoal que já. Às vezes a gente até esquece. O Ângelo também, que foi. O Ângelo, ele foi o último local que eu trabalhei antes de entrar no Exército. Trabalhei no Ratinha, de lá eu com o Salica vamos para lá. Queria deixar aqui meu agradecimento, sou muito grato, porque, puxa vida, você ter um emprego não é fácil não. Não. E graças a Deus, desde cedo, sempre tive meu dinheirinho ali na carteira. Às vezes não sabia gastar bem, né? Gastava muita bobeira, mas eu via lá na escola, lá, a gente ia lá, comprava o lanche, graças a Deus. E se não fosse a oportunidade que eles me deram, né? Eu poderia estar aqui agradecendo. Agradeço meus irmãos na fé, não vou deixar aqui o meu registrar isso aí, né? Todos que compartilham a mesma fé, independente se é protestante, se é católico, mas aquele que crê em Deus de verdade, continua crendo em Deus. Peço que ore, peça a ele para se fazer presente, que ele vai mostrar o que tem que fazer, o caminho que tem que seguir, ele sempre dá a solução para tudo. Em especial meu pai, minha mãe, a minha família, né? Meu pai é meu exemplo de vida, sempre tentei espelhar-me nele, né? Às vezes, assim, nós temos diferenças de opinião, às vezes a gente até sai ali, discute, um sai chateado, mas no outro dia já tá junto ali. Isso aí, não tô desonrando ele, nem ele me deixa aborrecido, não. Cada um tem a sua opinião, né? A gente cresce, a gente vê algumas coisas, às vezes a gente discute, não briga, discute. Aí, às vezes, um deixa pra lá, mas depois estamos juntos. É um exemplo de vida. Meu pai é tudo. Meu pai é pedreiro, marceneiro, carpinteiro, excepcional pai de família, sabe? Ranzinza tem hora, tem um gênio dele forte, mas isso tudo, se você ouvisse mesmo a história dele, ele falou pouco aquele dia, tem muita história para ainda. Por exemplo, ele não falou que ele já saiu do Mato Grosso para São Paulo andando, passando fome, dormindo às vezes na sarjeta, nunca roubou, nunca fez nada de errado, sabe? Sempre foi firme, e tem muita história, eu me espelho nele, sabe? Na minha mãe também, não vou deixar de lado. Falo do meu pai aqui, mas da minha mãe, que é por detrás de um grande homem, você tem sempre tem uma grande mulher, né? Então, nossa, minha mãe é excepcional. Agradeço muito a ela pela surra que me deu por os dois, né? Uhum. Assim, porque foi assim que eu aprendi a ser o que eu sou. Hoje em dia, a educação está mudada, né? Nós temos que cumprir as leis. Mas se pudesse mudar de novo, eu votaria, se eu pudesse votar, para que a criação fosse das antigas. Porque eu não. Na hora é ruim, mas hoje eu agradeço muito pelo que eu passei e pelo que eu aprendi com eles. Amo muito eles, sempre vou depender deles, são meus pais, são tudo para mim. Agradeço muito a minha esposa,
Ela falou para não falar o nome dela aqui, mas eu vou falar, amo muito ela. As escrituras dizem que um homem que encontra uma mulher, um grande tesouro encontra, né? Isso. E o meu tesouro estava lá em São Luís do Maranhão. Nossa, longe, fui né, longe buscar. Então, sempre falo isso para ela, sabe? Vida de casado, quem é casado sabe que tem seus altos e baixos, Isso. mas graças a Deus nós nunca brigamos, discutimos às vezes, como todo casal tem suas discussões, mas a minha esposa, ela nunca tinha saído de São Luís, pra você ter uma ideia. Sempre estava lá do lado dos pais dela, sempre respeitou os pais dela. Então isso aí foi já passando a dica aí para quem quer casar. O homem, ele quer casar, quer saber como é que a esposa vai tratar ele, veja como ela trata os pais. Porque isso é verdade mesmo. ela vai tratar você pior. Se ela trata bem, ela vai tratar você igual ou melhor, mas se trata mal, ela vai te tratar pior. E eu tinha a minha esposa, ela trabalhava com a minha sogra vendendo batata na rua, sabe? Tinha muitas pessoas que tinham vergonha, né? Tá ali se expondo, né? Ela é minha esposa, é linda pra mim, né? Então ela bonita, tava lá na praia vendendo, não tinha vergonha, tá do lado da mãe dela. Entrava uma carroça, às vezes os colegas passavam, ria, criticavam, mas nunca negou também as raízes dela, sabe? Então ela saiu do Maranhão comigo, não conhecia nada, sempre foi a vida dela lá. Veio aqui para Minas, fomos pro Acre, ficamos 3 anos no Acre. Ela teve as 2 filhas lá. Assim, longe, fiquei 3 anos no Acre sem ver os meus pais. Assim, meus pais foram lá, mas ela ficou 3 anos sem ver os pais dela, sabe? Eu nunca vi a minha esposa reclamar. Nunca ela falou para mim que ia desistir, que ia voltar para casa dela, que assim lá perdeu um irmão dela lá, passou por uma barra lá e tá sempre comigo, sempre do meu lado. Então eu sou muito grato a ela, às minhas filhas e a Deus, né? De novo, Deus, não finalizando, mas sem Deus nós não somos nada. Não somos nada. E assim eu finalizo minhas palavras, agradeço aí pela oportunidade aí, Cici. Estamos aí. Depois você arruma. Tá certo, estamos aí sempre à disposição. Também espero que muitos vejam esse vídeo aí. Tem que mandar um abraço pro pessoal lá do Maranhão, ó. Vou mandar, cunhado. Mandar um abraço lá pra dona Dolores, minha sogra, seu Vital, Michel. Ela tem muito irmão, ó. Michel, Hugo, Dolores, Daniel, Anacleto. Rapaz. Hugo. E a Virgínia. Mandar um abraço para todos eles lá, pro Gugu, meu sobrinho, os outros sobrinhos, por parte da minha esposa lá. Abraço para todo mundo lá. Abraço aqui pros parentes aqui também. Beco, Luísa, a Dodora, meus primos lá, o Teixeira, Fatinha, Zaia, pessoal lá de Lafayette também. Um abraço para todo mundo lá, tá certo? Dá um like aí, se inscreve aí no vídeo, se quebra coco aí que vai ter sucesso. Falou, galera. Se inscreve aí, muito obrigado, Giovanni. E compartilha esse vídeo. E ó, um forte abraço, ó.